Presidente. Eu começava por saudar o Presidente Jaime Soares, primeira vez que o ouvimos nesta comissão, nas suas funções de Presidente da Liga, já o tínhamos ouvido em torno de outras questões. Eu gostaria de colocar as seguintes questões. Há um primeiro registro, o registro de que a questão central é um problema da situação estrutural da nossa floresta, os problemas da prevenção estrutural e do ordenamento. É uma questão que se arrasta e não é por falta de abordagens nesta Assembleia da República, nem por falta de relatórios sobre essa situação e de crítica à forma como sucessivos governos vão desvalorizando esta questão da prevenção estrutural da floresta. Infelizmente mantém-se essa situação. Basta olharmos para os problemas, digamos assim, ligados ao principal instrumento financeiro na sua aplicação na floresta, nomeadamente o PRODER, mas não é novidade. A situação, são outras questões, ou mesmo o problema ligado à aplicação do chamado Fundo Florestal Permanente. Mas relativamente ao incêndio de Tavira, eu julgo que a opinião desta Comissão em ouvir vários dos intervenientes e dos responsáveis políticos e depois de quem esteve no terreno, liga-se muito, e esta série de audições, à importância efetiva que este incêndio, pela dimensão que teve e que referiu, pode ajudar a percebermos melhor, digamos assim, a justeza ou não justeza da política que está consolidada relativamente aos problemas de combate a incêndios florestais neste país. Eu tinha dito muitas vezes nos anos anteriores, a partir de 2005, que julgava que tinha havido um esforço, tinha havido progressos, contrariamente ao problema da prevenção estrutural. Tinha havido progressos em matéria de combate aos incêndios, mas dizia, também sempre disse isto acompanhado de outra afirmação, é de que seria necessário acontecer um ano com condições características do tipo de 2013 e 2005 para nós tirarmos a prova real, digamos assim, da situação do novo dispositivo de combate aos incêndios florestais, que para lá de outras questões teve claramente, nomeadamente, um reforço em meios, estou-me a lembrar particularmente dos meios aéreos. Mas não só, teve o desenvolvimento e a criação desta estrutura profissional do ponto de vista do comando. Houve um incêndio da dimensão do que aconteceu. Penso que deve merecer, de facto, uma grande reflexão, uma grande análise, não propriamente para estar a massacrar pessoas ou responsáveis que intervieram com aquilo que sabiam e podiam neste incêndio, mas, de facto, para uma avaliação efetiva, objetiva, isto é, não termos aquilo que me parece e que vocês assinalam de facto no vosso relatório, que é a dificuldade em analisar os erros no sentido de que eles possam ser corrigidos e possam ser tomadas medidas adequadas, sobretudo porque os riscos de termos que enfrentar novos grandes incêndios no nosso país não está nada de porta de parte, basta que a situação se mantenha do ponto de vista da meteorologia e nós teremos certamente, infelizmente, riscos muito elevados de novas situações como aquela que aconteceu em Tavira e São Brás de Alportel. De certa forma, a principal questão que lhe queria colocar é exatamente como é que, depois de tudo o que é conhecido posteriormente, concretamente o relatório mandado fazer pelo Ministério da Administração Interna, que aqui já referiu, portanto, como é que analisa um relatório da Liga, que é um relatório muito crítico sobre a intervenção da Autoridade Nacional de Proteção Civil, das suas estruturas, do seu dispositivo no incêndio de Tavira. São conhecidos do conjunto, é conhecido do Sr. Presidente e dos senhores deputados o conjunto das críticas,
mas são de facto críticas muito diretas, muito fortes relativamente à situação, ao que aconteceu. Por exemplo, tirei estas conclusões: total descontrole nas primeiras 34 horas, e acabou por sublinhar novamente essa questão, a incapacidade de antever a posição do incêndio e, portanto, se tomarem as decisões estratégicas, portanto, a ideia de que não houve a definição atempada de uma estratégia adequada ao combate, a ideia de que há elementos de comando, naturalmente a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que não dominam a aplicação prática do sistema de gestão de operações, a ideia de um problema, do meu ponto de vista não completamente esclarecido, perante uma intervenção muito elevada de meios aéreos, a ideia de que se houve falência aqui do ponto de vista da coordenação e do comando. Depois outro tipo de questões, concretamente, por exemplo, o problema da insuficiência na cobertura da rede Ciresp. Este é um problema velho, que apesar de tudo penso que houve evoluções positivas, mas ali assim tornou a verificar-se dificuldades na cobertura da rede, e a disponibilidade dos corpos de bombeiros do Algarve nesta altura do verão, com a ideia de que, portanto, neste período, aquela zona precisa, provavelmente, e outras que têm carências de bombeiros voluntários, de ver como é que nós respondemos a esta situação. E, portanto, eu perante estas questões, portanto, o novo relatório que surgiu, uma das questões que lhe colocava é se vai haver, referiu aqui que não foram ainda ouvidos pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, que também produziu um relatório, embora pouco mais descritivo do que, digamos assim, procurando definir aquilo, ou procurando de referir de uma forma clara aquilo que correu mal. A questão que lhe coloco é se a Liga pensa, digamos assim, perante este conjunto de documentos e informações posteriores, elaborar nova abordagem que nos permita, digamos, algumas coisas já fui referindo, consolidar de uma forma mais precisa algumas ideias relativamente a este problema. Não posso deixar de lhe referir como é que avalia a reação muito crítica ao relatório da Liga de comandos e vice-comandos das estruturas dos comandos dos corpos de bombeiros do Algarve relativamente ao próprio relatório da Liga. Mas, pelo que percebo da sua intervenção, mantém o essencial das suas críticas. Gostaria de lhe colocar algumas questões ligadas com algumas das recomendações que o próprio relatório da Liga faz, e que eu penso que coincidem com outras avaliações, e até com algumas avaliações do próprio relatório do Domingos Xavier Viegas. As questões ligadas à formação do Corpo de Bombeiros e dos corpos de comandos. Portanto, e aqui assim, o problema da Escola Nacional de Bombeiros, o que é que está a impedir que esta formação se esteja a desenvolver? Uma outra, a ideia da necessidade do simulacro, portanto, de manobras deste conjunto de intervenientes nos incêndios florestais relativamente a incêndios de grandes proporções. A ideia de que não tem havido, digamos assim, e vou terminar, Sr. Presidente, portanto, o treino necessário relativamente à perspectiva, inclusive ao exercício das funções de comando para incêndios desta dimensão. Uma outra questão que é referida e não é referida só por vocês no relatório da Liga, que é o problema do transporte. Este é um problema que também se arrasta, que é o transporte de forças de zonas afastadas do país para o teatro de operações e, portanto, aqui uma alteração diversa. E, finalmente, a última questão, que é esta questão da estrutura de comando e, portanto, a ideia, esta crítica, esta avaliação de que a
neste combate, deve claramente pertencer a uma estrutura integrada, não alheia, não estranha à própria estrutura dos bombeiros voluntários ou dos corpos de bombeiros nacionais. E, portanto, a ideia de que deve sair do próprio corpo de bombeiros o comando operacional no seu fundamental, e não criaste uma estrutura própria, como foi criada relativamente a este tipo de intervenção. E disse a Presidente. Sr. Presidente, eu começava por registrar a referência feita ao São Pedro como um grande bombeiro deste país, embora isto seja intermitente, isto seja de facto intermitente. Em anos em que as coisas correm bem, o São Pedro esquece. A capacidade foi aqui do trabalho feito em baixo. Depois, quando o São Pedro resolve intervir, é uma chatice porque passa a ser o responsável. Este ano, novamente, veio o problema das condições meteorológicas, do clima, etc., para justificar o injustificável. Nós já sabemos, são dados objetivos, nós não nos alteramos, pelo menos de curto prazo, nem a meteorologia, nem a orografia do terreno, a situação concreta existente. Portanto, são dados que temos que enfrentar e que não vale a pena de forma nenhuma estar a explicá-los o que vai acontecendo por esta via. Que vão continuar a acontecer, independentemente de todo o progresso, toda a evolução que a gente seja capaz de fazer em matéria de prevenção e de dispositivo. Mas esta é a questão central. É de facto como é que nós avançamos na prevenção e avançamos no dispositivo, mas sobretudo na prevenção, e sobretudo passamos a enorme quantidade de legislação que produzimos do papel para o terreno, das páginas do Diário da República para o terreno, porque legislação, a certa altura a gente conversa, que faz aqui umas alterações e, portanto, resolvemos o problema. E vamos produzindo relatórios, leis, decretos-leis, portarias, etc. Esquecemos-nos do fundamental, é como é que essa coisa se concretiza, como é e quem é que concretiza, e essa é a questão central que continua em cima da mesa, inevitavelmente. Já muita coisa foi dita à volta do relatório da Liga. Eu julgo que no fundamental, eu acho que há questões centrais em que ela coincide, aliás, com os relatórios do próprio Domingo Xavier Viegas, relativamente a alguns eixos, do meu ponto de vista, é importante acentuar. Depois há uma referência, e depois aqui naturalmente foi reforçada, e eu até digo extrapolada do relatório, que é o problema da revisão da Lei de Base de Proteção Civil, para lá do problema da referência específica aos governos civis que lá é feita, se de facto, aqui assim, apesar de tudo, o Presidente da Liga foi avançando com outras ideias que está ligado ao problema da estrutura do comando profissional que tem que ser, mas de onde ela nasce, se nasce a partir do corpo dos bombeiros voluntários, se é uma estrutura que o Governo põe por cima, com um chapéu em cima deste exército disponível, que são os bombeiros voluntários, as corporações de bombeiros voluntários de Portugal. Eu, a propósito disso, gostaria, algumas coisas já foram referidas, mas gostaria que ainda nos pudesse dar uma ideia mais precisa do que é que está em cima da mesa. Relativamente ao problema do financiamento dos corpos de bombeiros, nós sabemos que este é um problema que vem sendo assinalado e enunciado, parece que está quase, mas nunca chega ao fim. Como é que se vai concretizar ou não, e de facto o problema do modelo de contratualização do ponto de vista dos apoios públicos, quando é que se prevê que isso possa estar em cima da mesa. A mesma coisa relativamente ao reajustamento do programa permanente de cooperação. E isto leva-me ao problema das dívidas, ou possíveis dívidas. Gostaria de ter uma ideia de qual é o ponto da situação no presente ano. Uma outra questão muito significativa para a grande maioria das corporações, que é o problema ligado com a reposição e substituição de viaturas.
E uma questão que algumas vezes têm abordado, eu gostaria de ter uma ideia se também há alguma evolução relativamente aos seguros, ao problema dos seguros de danos próprios das próprias viaturas. Sobre o voluntariado, falta de bombeiros voluntários, já referiu alguma coisa. Sabemos que o Governo tem retirado alguns sinais, eu não digo incentivos, porque alguns deles, os incentivos, têm a dimensão que nós sabíamos, mas que acabam de facto por acabam por ser um fator ainda mais a poder impedir o crescimento de bombeiros voluntários. Mas eu gostaria de saber o que é que nesta matéria de facto está em processo de estudo com o Governo relativamente a reforçar aquilo que é uma evidente necessidade, e não só no Algarve, de bombeiros voluntários, muitas das corporações do nosso país. Para lá das questões da demografia, que também não pesam aqui, não pesam pouco.